preocupar com a aflição e com as dores. Deus te abençoe. Bom dia. Programa O Clamor com Márcia Martins. Bom dia. Quarta-feira. É uma bênção estar aqui com vocês. Que maravilha. A rádio saiu um pouquinho do ar, né? Eu pensei que hoje a gente não ia conseguir estar aqui juntos. Que bom, né? Que a energia elétrica voltou e nós estamos no ar, né? Na Rádio Impacto. E também no Face Alive. Depois você vai ver postado este programa no Face Alive e você pode se inscrever no meu canal de YouTube, Márcia Entre Nações, ok? Bom, eu estou aqui cheia da presença do Senhor, não sei nem por onde vou começar, não é? Ontem eu falava com Beth lá de Boston. A Beth já tem alguns anos que ela, Mara, Tia Du, elas fielmente enviam uma oferta para Francisca, que é uma africana, uma viúva com seus 2 filhos, que está lá na Índia. Nós não conseguimos ainda tirá-la da Índia, né? E ela tem sido usada por Deus lá, principalmente nesse tempo difícil, né? Como intercessora. E eu quero agradecer, viu, Tia Du, Beth, Mara, de público, a fidelidade de vocês com o Senhor, sustentando essa família de Deus, porque os filhos também são muito consagrados ao Senhor, são uma bênção. E eu venho caminhando com essa família já há quase 10 anos. E, Beth, eu não sei há quantos anos já vocês estão caminhando comigo, não é? Quero deixar uma palavra hoje especial de incentivo para vocês, ok? Para vocês que são fiéis naquilo que o Senhor te constituiu. Inclusive, me foi sugerido pela Bima lá do Nepal. Bima, pastor Sobit, meus queridos, né, filhos lá do Nepal. Ontem eu perguntei, Bima, o que o Senhor tem falado ao teu coração? E aí ela me passou, né, um estudozinho que eles estavam fazendo lá em 2 Reis. E logo que, né, eu fui no texto, logo no começo do texto, o Senhor começou a falar comigo, até nem era a mesma coisa que falou com ela. Isso é muito, né, maravilhoso na palavra de Deus. Uma mesma palavra pode trazer muitas mensagens diferentes, né? Essa mesma palavra vai falar coisas diferentes para você ao longo do tempo. Por quê? Porque a cada manhã nós somos pessoas diferentes. Você nunca dorme e acorda a mesma pessoa. O dia nunca é igual. Você já viu? Os nossos dias são sempre diferentes. Os desafios que vêm pela frente são sempre diferentes. E o nosso entendimento, o nosso relacionamento com o Senhor também, ele, né, vai evoluindo, ele se renova. Então, olha que palavra, né? No capítulo 8 de 2 Reis, fala sobre a Sunamita voltando para a sua terra, tá? Então, eu vou pegar um pouquinho antes para vocês entenderem quem é a Sunamita. A Sunamita, ela era uma mulher de posses, né, bem de vida, e até ela morava, ela não era de Israel, não, tá? E ela era casada com um homem mais velho, então eles não tinham filhos. Mas a vida dela era muito boa, muito tranquila, e sempre Eliseu cruzava ali por aquele caminho, e ela começou a observar aquele homem de Deus passando, convidou, né, para pernoitar na sua casa. E ele sempre pernoitava lá em algum lugar da casa dela, né, de qualquer maneira. E ela falou com o marido, eu gostaria de construir lá em cima um quartinho, né? Eu quero construir um quartinho de tijolos, né, para quando o profeta passar por aqui, né, a gente poder recebê-lo. Olha que coisa, né? Ela foi receber quem? Eliseu, com o seu moço Geazi.
Então Eliseu sempre, né, passava por ali, já sabia que aquela mulher estaria recebendo ele em sua casa, dando um pouco de conforto ao profeta, né, honrando aquele homem de Deus. E aí Eliseu mandou Geazi perguntar para aquela mulher, para a sunamita. É uma mulher, né, que sem nome, mas é a sunamita. E pergunta para ela do que ela está precisando, eu gostaria de abençoá-la. E Geazi perguntou, ela falou, não, está tudo bem, né? Eu estou bem. Mas aí Geazi falou para ele, olha, ela não tem filhos, né? E filhos são bênção da parte do Senhor. Então Eliseu, né, foi e deu uma palavra para aquela mulher, que dentro de 1 ano ele voltaria e ela teria já, né, esse filho. Ela seria abençoada com um filho, mesmo na velhice ali do marido, né, que já não estava muito apta a gerar filhos. E realmente essa mulher, né, tomou nos seus braços um filho no tempo que Eliseu havia dito. E um dia, Eliseu também estava ali passando, né? Não, nesse dia Eliseu não estava passando. O que aconteceu? Um dia o filho desta mulher morreu, né? E ela foi atrás de Eliseu. E ela, até o Geazi perguntou, tá tudo bem? Né? Eliseu viu que ela estava vindo, manda perguntar o que está acontecendo. Ela falava, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E chegou, né, uma mulher de fé, enquanto ela não chegou em Eliseu, e ela falou, meu filho está morto, vem comigo, né? Eliseu foi, né, e Eliseu ressuscitou o filho daquela mulher sunamita. Né? Veja bem quantas experiências que essa mulher teve, né? Ela teve essa bênção de Deus, que foi o filho, que já foi um milagre, e depois, né, o Senhor ressuscitou esse menino como um tipo de Jesus. Né? É um tipo de Jesus essa história, agora que eu me toquei. Veja bem como o Espírito Santo vai falando, né? Vai mostrando as coisas. Por quê? Esta criança nasceu de um casal, né, que já não tinha mais possibilidade de ter filhos, já foi uma criança especial, né? Assim como Jesus nasceu de uma virgem, essa criança nasceu de um homem que já não tinha mais, né, capacidade de gerar, foi gerado de uma maneira sobrenatural também. E depois este filho morreu, né, como Jesus morreu, e foi ressuscitado, como Jesus foi ressuscitado. Quantas experiências esta mulher teve, né? Depois eu até tenho que ver melhor para vocês. Essa mulher, ela não era do povo de Israel. Precisamos conhecer melhor a história da sunamita, né? E aí, quando a gente chega no 2 Reis, capítulo 8, começa assim. E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho era dizendo, levanta-te e vai, tu e tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. 7 anos de fome. Esses 7 anos de fome me lembrou o período, né, de 7 anos bíblico, que nós vamos ter aí 7 anos de tribulação. Né? E então, como, né, ela foi avisada? Ela foi avisada para que ela fosse para outro local, que ela, né, peregrinasse, que ela fosse buscar abrigo em outro local. Isso tem sido falado exaustivamente nos canais de YouTube, né, que a fome, ela virá, né, e não demora muito, né, num tempo assim que começar a ir apertando a tribulação, e que, então, né, é tempo da gente, o quê? Buscar, né, lugares onde você possa plantar, onde você possa colher, né? Porque mesmo na Bíblia nós vamos ver que aconteceram muitos tempos assim que houve fome na terra, né? E que os servos de Deus tiveram que se deslocar para outros lugares. Você vê, o próprio povo de Israel foi buscar comida lá no Egito, né? Me esqueci agora algo que eu ia falar assim sobre essa questão, né, de se mover. Ah, sim, quando Jesus fala lá para os judeus, né, que ia haver a invasão de Jerusalém, que ia haver uma grande tribulação sobre eles, ele fala, olha, foge para as montanhas, não olha para trás, foge, né?
Então, quando vem o perigo, né, como foi lá em Sodoma e Gomorra, falou para Ló, foge, né? Então, nós precisamos estar atentos à voz do Senhor quando é o tempo, né, da gente se refugiar em outro lugar, como Jesus, né? Quando Herodes estava matando as crianças, o Senhor falou em sonhos para José, levanta, toma o filho e se esconde lá no Egito até que o perigo passe, né? E o Senhor sempre vai nos instruir. Quando for o momento, né, ele vai falar, olha, agora eu quero que você se mova para outro lugar, um lugar mais seguro. De repente, né, um lugar que tem terra para você plantar alimentos. Eu não sei aí o plano do Senhor, né? Isso muito tem se falado, né? Porque está prevista uma crise grande econômica mundial. A gente sabe do cavalo que vai vir, né, representando uma grande fome que vai haver no mundo. Nós só não conhecemos os tempos e épocas, por isso, e não conhecemos para quê? Porque nós precisamos aprender a ouvir do Espírito de Deus, porque nós temos que estar intimamente ligados ao Senhor para que a gente, então, possa ser guiado pelo Espírito de Deus. E esta mulher, né, ela estava sendo guiada pelo profeta, através do profeta Eliseu, o Espírito do Senhor usando o profeta Eliseu para guiá-la, porque ela tinha sido fiel ao Senhor, né? Ela tinha sido fiel, ela abençoou o profeta de Deus. E Jesus fala assim, quando você der um copo de água fria que seja um dos meus mais pequeninos, a menor coisa que você fizer, eu vou estar registrando, eu vou estar vendo, ok? Você não vai ficar sem a sua recompensa. Então você que investe na obra do Senhor, pode ter como certa a palavra de Deus. Ele é fiel, né? Aquele que planta, colhe, ok? Quando você planta bênção, quando você abre mão do seu egoísmo para abençoar outras pessoas, Deus vai colocar a bênção dele, não somente sobre você, mas sobre toda a sua família, não é? Olha o que aconteceu aqui com a sunamita, né? Essa mulher, né? Que eu contei a história para vocês. Eliseu falou, levanta-te, vai tu e tua família e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. Ok? E essa mulher se levantou e fez conforme a palavra do homem de Deus. Ela era uma mulher sábia, era uma mulher que ouvia, né, e obedecia ao Senhor, né, através do profeta. Então, ela foi com a família dela, peregrinou na terra dos filisteus por 7 anos. Os filisteus eram inimigos do povo de Israel, mas ela encontrou refúgio em algum lugar na terra dos filisteus. E sucedeu que, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ela era rica, né? Ela voltou, falou, agora eu quero minha casa e as minhas terras, eu vou falar com o rei. Ora, o rei estava conversando justamente naquele momento com Geazi, o moço, né, de Eliseu, o moço do homem de Deus, dizendo, o rei estava falando para Geazi, me conta, eu te peço as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando Geazi ao rei, como Eliseu vivificara a um morto, eis que a mulher cujo filho Eliseu vivificara, né, ressuscitou, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi, ó rei meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho a quem Eliseu vivificou. Olha como Deus age, como Deus faz. O rei foi perguntado os milagres de Eliseu. Geazi estava contando justamente desse menino, desse filho da sunamita, que Eliseu tinha ressuscitado. Naquele exato momento, a sunamita comparece diante do rei, né, pedindo justiça, pedindo aí as suas terras de volta. E o rei perguntou à mulher e ela lhe contou. A mulher contou tudo para o rei, como tinha acontecido. Então o rei lhe deu um eunuco dizendo, ainda deu um servo para ela, um eunuco dizendo, falou para o servo dele, faze-lhe
restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras desde o dia em que deixou a terra até agora. Gente, é demais, né? O rei mandou devolver tudo a ela e ainda, né, as rendas. É assim mesmo, né? Quando Deus te abençoa, Ele te abençoa mesmo, não é? Como Deus abençoou aquela mulher, o rei quis abençoá-la, porque o rei entendeu que abençoando a sunamita, né, que era uma mulher que Deus tinha abençoado, que ele também seria abençoado. Ok? Entendeu como é? Como é que funciona a coisa? Então a sunamita recebeu tudo de volta, né? E ainda por cima não perdeu nada durante todo aquele tempo, né, de tribulação. A observação que eu queria fazer, né, que se nós formos obedientes à palavra, o Senhor nos manterá a salvo dos problemas que outros enfrentam, né? Outros enfrentaram a fome, perdas, tudo mais. A sunamita não. A sunamita não perdeu nada. A sunamita, ela ficou na bênção. E esta é a proposta, né, para cada um de nós. O Senhor, ele, né, é fiel. Então, um pouquinho que nós somos fiéis a ele é totalmente fiel a nós. Gente, eu tinha marcado um texto aqui. Aí acabei de tirar a marca em Coríntios, 2 Coríntios. Espera aí um pouquinho. Essa palavra de 2 Coríntios aqui tem tanta coisa maravilhosa para compartilhar. Mas aí, agora eu desmarquei. Desmarquei, deixa para lá, é porque o Espírito Santo quer que a gente vá numa outra direção. Então, Beth, lá de Boston, que tem contribuído todo esse tempo, ontem, né, ela falou para mim algo, né? Ela falou assim: olha, eu quero te agradecer pelo teu programa, porque às vezes a gente está se deixando abater, né? Tantas vezes a gente tem dia vai ficando triste, vai ficando desanimado, e você tem transmitido a alegria do Senhor. Realmente a alegria do Senhor é a nossa força, não é? E a palavra de Deus diz que nós temos que nos alegrar sempre no Senhor. Glória a Deus, né, por essa vida, por essa alegria que Ele tem trazido para que eu distribua para vocês. Deus não é um Deus de tristeza, né? Ele tem prazer em abençoar. Ele tem prazer na comunhão conosco. E então esse texto de Reis, ele vai trazendo, né, se você continuar, várias lições. Mas eu vou ficar só aqui neste primeiro verso sobre essa questão da fome, né? Que mude-se, né? Quando Deus falar, né, mude de lugar, você tem que mudar. Não endurece, não, porque Deus sabe todas as coisas que estão vindo aí pela frente. Esses dias tá havendo aí uma convulsão social nos Estados Unidos, porque morreu um negro, todos eles foram para a rua. Aqui no Brasil, pagaram arruaceiros para ir para a rua quebrar as coisas. A batalha está muito intensa, né? Nós temos que nos apegar ao Senhor, nós temos que nos alimentar da bondade de Deus, da esperança que nós temos em Cristo Jesus de vida eterna. Nós temos que, no nosso coração, né, nosso coração não pode se apegar às coisas dessa terra, desse mundo. Nós temos que nos apegar ao Senhor e receber dele vida, bom ânimo, tudo isso que nós estamos necessitando. Ontem à noite, essa intercessora, Francisca, ela estava compartilhando comigo uma visão que ela teve durante o período de intercessão. Ela ora muito e eu achei interessante porque a gente sabe que eles estão produzindo uma vacina contra esse vírus chinês.
E eu estava um pouco preocupado porque essa vacina, né, se ela for obrigatória, os cristãos eles vão ficar com problema, né? Porque no momento em que sair a vacina e for obrigatória, quem se recusar a tomar a vacina vai sofrer punições, sanções, né? Vai começar a ter todo tipo de problema, né? Eles vão mexer aí no seu dinheiro, né? Cortar possibilidade de você mexer na sua conta bancária. Bom, aí a gente sabe, né, que se eles obrigarem a tomar essa vacina, tem tudo a ver, né, com o anticristo. E eu sou uma que eu não tomo e não quero tomar nenhuma vacina porque eu sei, né, que essas vacinas elas têm coisas escondidas nelas para causar mal, ok? Inclusive eu comentei com vocês que a população da Itália toda tinha sido vacinada contra esse vírus H1N1, sei lá. Então, isso, né, diminuiu as defesas do organismo deles. Agora a Itália já está liberada, ninguém mais usa máscara, tá? Todos já tiraram suas máscaras, porque lá, né, o governo está cuidando da população e não é como aqui no Brasil que eles estão usando o vírus de maneira política para oprimir o povo, né? Para interesses escusos. Enfim, essa vacina seria um grande problema, mas o que está acontecendo? Eu acho que mais de um descobriu vacina. Tá, Israel, tem outros aí, e eles devem estar disputando a patente. Quem vai ser o pai da vacina? Quem vai ganhar economicamente com essa vacina, né? Quem é que vai ficar, né, com o direito de explorar essa vacinação? Então, por isso a coisa está sendo adiada e também porque existe, né, um tempo que eles precisam testar a vacina, essa coisa toda. Mas, como eu disse para vocês, eu falei, Jesus, não acredito que já vai ser agora, que já vai sair vacina, que já vai ser obrigatório, eu não acredito que vai ser agora, Senhor. Será? Então, a Francisca, né, orando, ela teve uma visão, né, profética de que eles estariam inventando uma medicação injetável com a desculpa de que essa medicação estaria fortalecendo o sistema imune da pessoa. E é o que todo mundo está querendo e correndo atrás, é aumentar a imunidade dos seus organismos, dos seus corpos, para que não sejam vítimas desses vírus, não é? Então, que eles estariam com a intenção disso, de lançar uma vacina, não, uma injeção, uma medicina injetável que melhoraria a imunidade das pessoas e em caráter quase que obrigatório. Por exemplo, se você fica doente, né, você vai no hospital, eles te dão essa vacina. E essa vacina, ela via nessa visão que ia dar errado. Essa injeção para aumentar a imunidade ia ter um efeito colateral fortíssimo, que as pessoas iam ficar com uma diarreia horrorosa, que elas iam começar a morrer aos montes por consequência desta medicação para fortalecer o sistema imune, né? Então, ontem mesmo, né, já eram 11 e tanta da noite, eu já fiz uma oração com ela, já começamos a clamar, coloque este motivo nas suas orações, para que, né, esse medicamento não consiga ser produzido, que o diabo não consiga promover isto, ok? O diabo ele está realmente furioso porque pouco tempo lhe resta e ele está jogando forte todas as suas cartas de destruição, não é? Então, mais do que nunca, o Senhor precisa nos fortalecer para a batalha, para que a gente não se canse, fazer de nós guerreiros fortes na intercessão, né? Porque você cerca o inimigo de um lado, ele vem do outro, cerca de um lado, ele vem do outro. Ele está atacando muito as crianças. As crianças já estão, muitas delas nascendo com propensão ao homossexualismo por causa da alimentação
a alimentação já foi contaminada, os transgênicos, as coisas cheias de hormônio, tudo isso já é um plano, né, que o inimigo vem fazendo há centenas e milhares de anos, ele vem planejando tudo isso muito bem planejado, não é? Então, essa alimentação toda contaminada, né, é uma das coisas que tem afetado as nossas crianças, né, e causado todo tipo de distúrbio, né? E não só isso, a criança já nasce aí com problemas, né? No seu gene, sofrendo mutações por causa da alimentação que sofreu mutação, por causa dos animais que estão sofrendo mutações. Quando a gente come animais e plantas que sofreram mutações, com certeza o organismo humano vai ficar sujeito a mutações. E o diabo, sabendo disso, já colocou nas escolas, né, uma educação apropriada, né, levando as crianças a uma confusão a respeito da sua identidade, não é? Criando leis, eles estão pressionando de todos os lados para perverter o ser humano, né? Para distorcer a genética do homem, como Jesus disse, será como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, o Senhor achou somente Noé que não tinha sido contaminado, né? Que a genética dele, que o gene dele ainda estava perfeito para Deus recomeçar com a raça humana. Então, o diabo está jogando pesado contra as crianças, destruindo os relacionamentos humanos em todos os níveis. Ele quer destruir os relacionamentos humanos. As pessoas já não têm mais família, né? As mulheres têm filho de um, separa, aí daqui a pouquinho tem filho de outro, separa, tem filho de outro. Numa casa você encontra a mulher, né, amigada lá pela terceira, quarta vez com outra pessoa, com filhos de 3, 4 pais diferentes, coisa que era rara hoje, é comum. É comum. Filhos de diferentes pais que não têm identidade, que não sabem quem é seu pai. Como que eles vão ter uma referência de Deus como pai? Então, o diabo ele quer destruir todas as referências que o Senhor deixou, como o relacionamento do marido e da mulher, um relacionamento de fidelidade, como é o relacionamento de Jesus com a sua noiva, a igreja. As pessoas já não sabem mais o que é fidelidade, já não sabem mais o que é um casal, o que é uma família, não é? Então, o diabo ele está realmente agindo e cada dia, né, com mais força. E nós precisamos brilhar a nossa luz com mais e mais e mais força, não é? Nós somos sal e luz do mundo. Que eu queria compartilhar hoje é Mateus 5. Então, nós precisamos nos fortalecer nesta batalha, orar para que essa medicação aí, ela não consiga ser feita, não, né? Esse plano do diabo caia por terra, né? E cada coisa, né? Cada coisa que a gente fica sabendo, o que nós temos que fazer? Orar, 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 proibir, cancelar, não é? Precisamos orar sobre esse espírito de violência, de caos, de anarquia, que os comunistas ficam tentando, né, incrementar, né, julgar esse espírito no meio dos governos que estão proclamando o nome de Deus, que querem proteger a família. Eles estão fazendo isso porque o comunismo é contra a família, é contra Deus, né? Mas nossa função é clamar, não é? Porque se formos encontrados na brecha da intercessão, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, orar sem cessar, a nossa vida vai ser poupada, a vida dos nossos filhos, né? Da nossa família, e aqueles que são alvo da nossa intercessão também, né? Podem ser alcançados pelo Senhor, e os planos do diabo não vão acontecer, né, conforme ele planejou. Vai ser do jeito de Deus, vai ser com a misericórdia do Senhor,
Deus tem duas maneiras, como eu já comentei aqui outro dia, né? Assim como uma pessoa vem pela dor ou pelo amor, também, né, as nações, a humanidade como um todo, ela pode passar por tudo aquilo que está previsto na Bíblia de duas maneiras diferentes, ok? Ou debaixo da misericórdia de Deus, ou o Senhor abreviando os tempos, como Jesus disse que ia abreviar os dias de tribulação, porque senão ninguém, né, conseguiria aí subsistir, não é? Muito bem. Olha lá, já são 10h30, gente. Metade do programa já foi. É inacreditável. Inacreditável. Olha só, aqui é o Sermão do Monte, né? Eu também quero falar esses dias com vocês, depois nós vamos ver sobre o amor incondicional de Deus. Que amor incondicional de Deus maravilhoso, né? Como nós precisamos amar as pessoas como Deus nos ama, incondicionalmente. Mas vamos aqui ao sermão. Olha só, Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus, ele está falando, ele está ensinando. Então, nós podemos ler e meditar, né, nesse texto, porque são as palavras do próprio Senhor Jesus, né? E ele, vendo a multidão, subiu ao monte, assentou-se, e aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo... É interessante isso, né? Abrindo a boca. Acho que eu comprei uma Bíblia numa versão de linguagem de hoje, que vai ser melhor para a gente usar aqui. Eu acho que eles querem dizer assim, que ele começou a falar, né? Ele começou a ensinar com palavras. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse pobre de espírito aqui também, você vê, é uma palavra mal colocada, que hoje a gente entenderia errado, porque uma pessoa que a gente fala que é pobre de espírito não é uma coisa boa, tá? Então aqui eu creio, né, que ele quis dizer que são mansos, que são humildes, né? Bom, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Há vários motivos para a gente chorar. Nós podemos chorar pelas nossas próprias dores e podemos chorar na intercessão, pelas dores do coração de Jesus, pelas dores daqueles que sofrem. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Pessoa mansa, mansidão é tão necessário. A mansidão e a humildade andam juntas. Jesus, ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde, e achareis descanso para as vossas almas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aqui nós temos dois tipos de justiça, né? Nós temos a justiça que nos é atribuída através da morte de Jesus, que nos justifica de todo pecado. E nós temos a justiça humana, né? Que não funciona, que é tão falha. Então, nós temos tantas pessoas injustiçadas, né? Aqui também, essa sede de justiça, depois nós temos que checar numa outra versão. Que justiça? A justiça de Jesus sobre as nossas vidas, que nós temos sede, né? Desta justiça de Deus, que vai nos absolver de todo pecado e nos dar a vida eterna. E temos sede de justiça aqui enquanto vivemos nessa terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração, eles veem a Deus agora, aqui, né, desde já. Porque na eternidade,
Os limpos de coração serão salvos e vão estar sempre diante da face do Senhor. Mas os que são limpos de coração, desde agora, né, já podem ver o Senhor. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, sem sabor, como é que ele vai salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz para todos que estão em casa. Nós somos uma luz neste mundo e nós precisamos iluminar o caminho de todas as pessoas que caminham conosco nesta geração. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O Senhor Jesus ele vai ensinar aqui do capítulo 5 ao capítulo 7. Depois vai lá ver tudo aquilo que Jesus está ensinando, né? Eu ontem terminei a leitura de um livro. Deve ser a terceira vez, pelo menos, que eu leio este livro. E ele está até assim, xerox, né? Nem é o original. Esse livro chama A Batalha Final. E o autor do livro é o Rick Joyner. Rick Joyner, ok? Depois, se você quiser, eu te passo isso por escrito, ok? Você que está me assistindo, se você não está no meu WhatsApp, você pode acessar o meu WhatsApp, né? 32 aqui de Juiz de Fora, 99195 9489, ok? Bom, engraçado, né? Não está aparecendo as pessoas ali conectadas do Face Alive. Estou achando estranho. Estou vendo uma bolinha lá em cima com a Juliana, com a Ana Luísa, mas não está aparecendo as notificações das pessoas que estão no ar. Tudo bem. Mas, então, esse livro que eu acabei de ler é tremendo, é tremendo. Por isso, né, eu já li mais vezes. Esse livro veio para as minhas mãos porque o Senhor mandou que uma pessoa me desse esse livro. E ontem, né, esse livro, inclusive, ele tem continuidade no livro seguinte, né, que chama, se eu não me engano, o seguinte é A Colheita. Bom, tem o outro que segue a esse, da Batalha Final. Termina ele saindo do hall do julgamento, um lugar muito grande, onde ele teve a revelação de Jesus Cristo como reto juiz, como aquele que julga. E é muito interessante porque naquele lugar todos eram capazes de ler os pensamentos dos outros, né? Tudo aquilo que você pensava e sentia ficava ali exposto claramente, né? As tuas intenções. Não tinha nada para ser escondido naquele lugar. E é muito interessante, né? Porque ele vai conversando com pessoas naquele lugar e aquelas pessoas chegam para ele e falam: olha, eu falhei nisso, nisso, nisso. Então, tem uma hora que ele conversa com Martinho Lutero, que fez a reforma da Igreja Protestante, ele, a esposa dele. Então, Martinho Lutero vai falando para ele, né? Olha, eu cometi esse erro, né? Por isso que eu estou aqui, né? Distante do trono do Senhor, né? E bom dia, Regina. E vem outro, né? Até o apóstolo Paulo, né? Ele tem permissão de falar com o apóstolo Paulo.
E esse livro é escrito, né, porque ele foi levado em visões proféticas por muitos dias, né, e é um ensino bíblico tão profundo. Até mesmo o apóstolo Paulo fala: Olha, eu não fiz tudo o que eu poderia ter feito, só um completou a tarefa de maneira, né, excelente, que foi Jesus Cristo. Todos os outros, né, poderiam ter feito melhor, não é? E então, no finalzinho do livro, ele vê as pessoas assentadas em tronos. Alguns, né, perderam essa chance de se assentar em tronos e reinar com Jesus Cristo. Estavam na glória do céu, mas perderam a chance de ser reis, de reinar com Cristo. E então o Senhor está falando com ele, né, como na figura de sabedoria, né? O Senhor está como sabedoria e está falando para ele. E o Senhor fala para ele: Olha, antes de você sair daqui, né, eu quero que você aprenda uma última lição. E aí o Senhor mostrou alguém assentado no trono, ele olhou e falou: Parece que eu conheço aquele homem. Ele falou: Sim, você conhece aquele homem que está ali assentado naquele trono. Eu te mostrei ele um dia numa visão, porque eu queria que você falasse com ele, mas você me ignorou, não é? Este homem é Ângelo, o nome dele. Ele nasceu, né, surdo. E aí o Senhor, ele fala, ele vê dois homens nessa visão. Um servo de Deus, que maravilhoso, pregando a palavra, visitando os doentes, né, fazendo tudo aquilo que o Senhor requer que a gente faça, era este homem. E o outro, né, a visão era, né, do Ângelo, que ele viu assim, ele como um mendigo, e passou um gatinho na frente dele, e ele encheu o pé para dar um chute naquele gatinho, mas aí ele desistiu de chutar o gatinho e só empurrou ele assim com o pé para lá. E aí o Senhor perguntou, né, para o Rick Joyner, que é quem está escrevendo o livro, né, quem você acha que merece o maior galardão, que agradou mais a Deus? O primeiro servo ou o segundo, né, da visão, que era o Ângelo? E ele respondeu: com certeza o primeiro servo que está pregando o evangelho, ganhando almas para Jesus, visitando os enfermos, fazendo tudo, não é? Que precisa ser feito. Esse aí não, ele só não chutou o gatinho. O que que tem nisso? E aí o Senhor falou: mas eu quero que você conheça a história dos dois. Esse primeiro, ele nasceu num lar evangélico, ele recebeu todo o ensino bíblico desde a infância, ele recebeu muitas medidas do meu amor para que ele distribuísse. E ele distribuiu somente 75% da medida de amor que eu havia dado a ele para distribuir. Agora, esse outro que não chutou o gatinho, que é o Ângelo, ele nasceu surdo, ele foi abusado, né? Depois, quando ele estava preso, foi preso num sótão até quase 8 anos de idade, quando a polícia descobriu, levou para orfanatos. Nos orfanatos ele continuou sendo abusado, até que ficou adulto e lançaram ele na rua. Muitas vezes ele não tinha o que comer, achava caixas de papelão para se cobrir. Mas um dia ele achou um folheto do Evangelho e ele tinha aprendido a ler. E ele então leu aquele folheto e ele se converteu através da leitura daquele folheto. E desde então ele nunca mais roubou, pegou nada que não era dele, mesmo quando ele estava morrendo de fome, né? Ele achava pequenas coisas para fazer, mas ele nunca mais roubou, preferindo ficar com fome para me honrar, né? Depois, quando ele conseguiu dinheiro, que ele conseguia um dinheirinho vendendo garrafa, limpando quintal, essas coisas, ele gastava mais da metade do dinheiro dele em folhetos de evangelização, porque ele era surdo-mudo. Então, ele ficava, né, ganhava quase nada, né, uma miséria, às vezes ficava com fome, mas ele usava para comprar folhetos. E um dia, o Senhor falando, um dia eu permiti que ele levasse um bêbado, né,
para mim, né? Eu permiti que aquele bêbado se salvasse através dele. E ele ficou lá naquela esquina, né? Porque ele ficou tão entusiasmado de ter salvado o bêbado. Mas aí o Senhor falou: os anjos estavam pedindo, traz ele para cá, Senhor, traz ele para cá, né? E aí um dia tinha um homem velho que caiu, né, na neve, e Ângelo então tirou, botou a roupa dele sobre o homem, né, tentando aquecer o homem, e o próprio Ângelo morreu congelado por causa do frio, né? Deus o levou para a glória dele e ele estava sentado num trono glorioso, porque ele tinha recebido só 3 porções do amor de Deus, mas ele usou tudo aquilo que Deus deu para ele, ele usou, não é? Então, os ensinos deste livro são profundos, né? E quando você passa com o Rick, né, neste lugar de julgamento, você vai se encontrando em muitas daquelas pessoas, né? O orgulho, né, daquelas pessoas, o que fez elas fazerem, a inveja, o que fez elas fazerem, os ciúmes. É muito interessante o testemunho, né, dessas pessoas. E, e aí você começa a orar: Senhor, também quero, né? Me julga agora enquanto eu estou a caminho, para que naquele dia que eu comparecer na tua glória, que eu comparecer diante de ti, eu não tenha a tristeza, né, de assistir minha própria vida passando pelos meus olhos e vendo tudo aquilo que eu fiz de errado, né, que me fez perder o trono que o Senhor tinha reservado para mim, que me fez perder o galardão que o Senhor tinha reservado para mim. Então, esse é o tempo, queridos, né? O Senhor está preparando a noiva dele em meio a todo esse tumulto. O Senhor, ele está preparando a sua noiva. E é nisso que nós temos que focar, ok? Nós temos, claro, que interceder muito por tudo que está acontecendo, mas também temos que nos voltar para nós saber, né? Será que eu estou preparado para me encontrar com o Senhor? Como está a minha vestidura de noiva? Né? Este é o momento de pedir a Deus que nos julgue, que o Espírito de Deus nos dê convicção dos nossos pecados, que o Senhor faça com que a gente veja os pecados que nos são ocultos, mas debaixo da luz do Espírito de Deus, porque quando o Espírito de Deus te traz a convicção de pecados, ele já traz a libertação, o arrependimento, a cura, e nós estamos precisando nos santificar, não é? Sede santos, como eu sou santo, diz o Senhor. Era esse texto que eu estava com ele por aqui e que desapareceu, que está lá em Coríntios, não é? Como que nós fazemos para caminhar nesse caminho de santificação? Nós devemos nos expor constantemente à glória de Deus, com o rosto descoberto, né? Sem véus. Devemos, né, ir para a presença de Deus sem tentar esconder qualquer coisa oculta no nosso coração, porque a confusão começou quando Adão pecou e ele se escondeu de Deus. Não é? Se ele tivesse vindo para a presença do Senhor, se arrependido, Deus teria feito a história diferente. Então, nós precisamos ir para a presença do Senhor com o rosto descoberto, deixando a luz do Senhor entrar, confessando os nossos pecados, reconhecendo as nossas faltas, pedindo a ajuda do Espírito de Deus para nos purificar, nos revelar diante da santidade do nosso Deus, para que no dia que a gente estiver diante da face de Cristo, nós não, né, soframos muito, a gente não se arrependa muito, a gente não sofra uma perda total ou, né, perdas que a gente não gostaria de ter. Como o apóstolo mesmo prega e ensina, né, quando estivermos diante do tribunal de Cristo para receber o galardão. Aí é que nós vamos ver se a nossa obra foi de palha, se vai queimar toda, né? Ou se a nossa obra foi de ouro, né?
para a glória do Senhor, se contou, né? Porque o Senhor está lá anotando tudo direitinho, né? E Ele conhece a intenção do nosso coração, Ele conhece, né? E Ele deu talentos a cada um de nós, nós temos que usar os talentos que o Senhor nos deu. Enfim, a regra básica, nós temos que amar como Ele nos ama. Nós temos que amar as pessoas incondicionalmente. Nós temos que abrir mão do nosso egoísmo, da nossa vida centrada em nós mesmos, né? Tanto pecado a gente tem escondido, né? Que são, às vezes a gente não presta atenção, né? Da inveja, dos ciúmes, tanta coisa, né? Que nós precisamos da ajuda do Senhor para nos dar um coração de bondade, um coração como o coração de Jesus. Nós precisamos urgentemente caminhar nessa direção. Amém? A palavra nos exorta: sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Né? E essa santidade vem através do amor. Né? Quando a gente ama, quando a gente começa a amar incondicionalmente, nós vamos estar no caminho certo. Né? Porque o amor, ele cobre multidão de pecados. E os primeiros pecados que vão ser cobertos, se nós amarmos, vão ser os nossos próprios pecados, não é? Queridos, nós temos aqui 3 minutinhos. E antes de encerrar, então eu queria te pedir, não deixe de orar, ok? Pelos governantes, especialmente aqui do nosso país. Ore pelo presidente Trump, que ele está numa luta muito grande contra o poderio da China, que é um poderio comunista. Nós não sabemos direito como orar, como convém, então ore em línguas, não é? Fala, Senhor, que todo plano do diabo seja confundido, que todo plano das trevas seja bagunçado, que todo plano das trevas seja fracassado em nome de Cristo Jesus, e que os teus planos, Senhor, se estabeleçam, os teus planos perfeitos se estabeleçam através das nossas vidas. Que venha, Senhor, o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita nos céus. Nós somos aqueles que ligamos as bênçãos do céu aqui na terra. Nós somos aqueles que temos a chave de ligar e desligar, ok? Nós temos a autoridade do nome de Jesus Cristo para estar justamente repreendendo todo o poder do inferno e atraindo sobre os homens a glória do Senhor, a glória de Deus. Precisamos lutar ao lado de Jesus Cristo, né? Ele deu a sua vida para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Precisamos orar pelos missionários, orar pela obra missionária que ficou paralisada, né, em dificuldades com tudo isso que está acontecendo. Aqueles missionários que estão lá fora, né, com obras como a Violeta, que está cheia de criança para ela cuidar. Como que vai fazer para a gente enviar dinheiro? O dólar está lá valendo mais de R$ 5. Né? Toda essa crise. Não há como enviar dinheiro. Quando você envia o dinheiro, ele chega lá fora assim, reduzido a sexta parte, né? De taxas e do baixo valor. Então vamos orar para que Deus abençoe a economia do Brasil, para que nós possamos concluir a obra de evangelização mundial, ok? Vamos orar sobre tudo isso que está acontecendo. Amém? Tudo aquilo que Deus te trouxer, ajude as pessoas ao teu redor. Ministre vida de Deus sobre elas. Amém? Hoje, né, eu queria ir para uma direção, fui para outra, mas não tem problema, não. Sexta-feira a gente continua o nosso assunto, né? Porque são tantas coisas para compartilhar que às vezes eu tenho a sensação que virou uma colcha de retalhos o nosso assunto. Mas eu sei
que é o Espírito do Senhor colocando as palavras na minha boca para que pessoas sejam ministradas, né? Porque uma mensagem é para um, outra mensagem é para outro, né? Então, que você receba a tua parte, o teu sustento para este dia, ok? Queridos, eu vou ficando por aqui, o meu tempo encerrou. Fica na bênção de Deus, fica na graça de Deus. A graça de Deus é tudo que nós precisamos para seguir adiante. Ok? Muito obrigada pela sua audiência. Grande abraço para todos vocês. Paz. Fiquem na bênção.